Segunda carta do apóstolo João, capítulo 1, versículo de 7 a 11. Você que achou, peço que você fique em pé. Vamos ler todos juntos? Todos acharam, amém? Então diz assim: porque muitos enganadores têm saído pelo mundo afora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. Acautelai-vos, para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não o recebais em casa, nem lhe dê boas-vindas, porquanto aquele que dá boas-vindas faz-se cúmplice das suas obras más. Amém e amém. Feche os olhos, irmão, vamos orar. Deus poderoso e Deus eterno, peço a Ti a iluminação do Espírito Santo para que possamos tirar desse texto lições importantes para a nossa vida, Pai. Eu quero Te pedir que não eu, mas Tu, Senhor, fale à Tua igreja, que a Tua igreja fique atenta, vigilante, quanto às heresias, Senhor, que existem não somente no começo da igreja, mas até hoje, Senhor. Deus, desperta Teu povo para ficar atento às armadilhas de Satanás nos dias de hoje. No nome santo de Jesus. Amém e amém. Pode sentar, irmãos. Bem, irmãos, hoje, encerrando esse livro, esse grande livro, 2 João, o menor da Bíblia, e nós estamos aqui para pegar lições importantes, Você deve olhar assim: não, pastor, mas ainda falta o versículo 12 e o versículo 13, mas o versículo 12 e 13 nós falamos no primeiro estudo, certo? Falamos da abertura, da introdução e da conclusão da carta. Então aqui já é o final, já iremos encerrar, e na próxima quarta-feira nós estaremos passando para a terceira epístola. Meus irmãos, é o seguinte, eu quero falar de um assunto muito atual, certo? Um assunto que nesse momento está, digamos que, bombando, E a gente precisa ficar muito atento com isso como igreja do Senhor Jesus Cristo, certo? João, aqui nesse texto que nós acabamos de ler, nós entendemos que na leitura passada, no estudo passado, ele estava falando dos verdadeiros crentes. Amém, irmãos? Quem estava aqui lembra que nós estávamos trabalhando os verdadeiros crentes. João vai começar a falar dos falsos, Dos falsos crentes. Ele passa, dos verdadeiros para os falsos, do trigo para o joio, daqueles que obedecem. Agora ele quer falar dos rebeldes, certo? Por isso que eu sempre digo para vocês que o diabo, ele não só trabalha com bebida, com prostituição, com droga, com essas coisas, não. Ele trabalha também na área acadêmica, certo? O diabo, ele é um professor ensinando tudo errado. Então, tenham cuidado, porque não é somente na questão espiritual, dos vícios e todas essas coisas, mas principalmente na questão acadêmica. Bem, nessa perícope, ele alerta os verdadeiros crentes terem cuidado com os falsos, para a gente ficar atento. E o texto diz que são muitos enganadores, ou seja, eles não são poucos, são muitos, estão ao nosso redor. Você olha para os lados, você vê heresia, você olha para os lados, você vê bagunça, você olha para os lados, você vê gente deturpando a palavra, isso em todo lugar, nós estamos rodeados disso. Tanto antigamente, tanto agora, certo? Eles são muitos. O versículo 7, porque muitos enganadores têm saído pelo mundo afora. Então, irmãos, presta atenção numa coisa: como Jesus envia os seus missionários, Jesus junta os seus discípulos e envia numa comissão para pregar o evangelho, o diabo faz do mesmo jeito. Ele reúne os seus agentes e envia também para pregar o quê? Heresia, para pregar doutrina falsa, Bíblia deturpada, um evangelho diluído. Ele faz do mesmo jeito. Então, qual é o perigo disso? O perigo é que, se tratando de verdade e mentira,
Adivinha o que corre mais rápido? É a mentira. A gente sempre fala assim, notícia ruim, né? Corre rápido, não é isso? A verdade, né, um teólogo americano ele falava assim que enquanto a verdade está calçando os sapatos, a mentira já deu uma volta no mundo todo. Então a gente tem que ter cuidado com essas coisas, porque de fato heresias se espalham muito rápido. É um câncer no nosso meio. Bem, já falei algumas vezes aqui, não só essa carta, mas a primeira carta fala de heresias, de falsos apóstolos, de apóstolos, e eu citei alguns exemplos aqui para vocês, né? Citei, por exemplo, aquelas que você já conhece, Testemunha de Jeová, os Mórmons, os Adventistas, né? Existem outras, mas essas são as principais. O que esses grupos pensam? Por exemplo, os Testemunha de Jeová não acreditam que Jesus é Deus, certo? Para nós Jesus é Deus ou não? Sim. Sim ou não? Sim. Ele é Deus, né? Eles acreditam que Jesus não é Deus. Ele é um ser criado, mas não é Deus. Eles acreditam que somente 144 mil vão para o céu, baseado numa leitura errada de Apocalipse. Aí eu fico pensando, os testemunhos de Jeová já tem 1,5 milhão, e só vai 144, como é que vai ser? Vão sair na tapa? Porque se eles pregam que vai subir só 144 mil, e eles todos já são 1,5 milhão, como é que vai ser? Aí fica difícil. Eles também alteraram a Bíblia. Eles têm a sua própria versão. Eles, por exemplo, João capítulo 1 que diz que o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, que essa é a tradução certa, eles colocaram que o verbo era um tipo de Deus, ou seja, algo menor, não Deus como Pai. Se você vê um testemunho de Jeová, então é isso que eles pensam, tá? Se você vê pelo menos os Mórmons, a igreja dos santos dos últimos dias, né? A igreja de Jesus Cristo dos santos dos últimos dias, um nome grande e bem herético, porque não existe santos dos últimos dias. Existe santos desde a igreja primitiva e até hoje. Então não existe um grupo específico para santos, certo? Desde que a igreja inaugurou no Pentecoste até hoje, todos esses santos, né, fazem parte da igreja de Cristo. Eles têm um livro adicional, certo? O livro dos Mórmons, que acompanha a Bíblia, e eles dizem que tem a mesma inspiração. Nós, batistas, né, acreditamos que a Bíblia é o único instrumento de regra e fé e prática para nossas vidas, amém? Então, essa questão de livro adicional não serve. Eles também dizem que Jesus e o diabo são irmãos, né? Moraram na mesma casa, são irmãos espirituais, né? E agora se odeiam, 2 irmãos que brigaram, e aí hoje um está contra o outro, né? Eles também dizem que os mortos podem ser salvos por batismo de procuração. Por exemplo, se algum parente meu morrer e ele morreu perdido, aí o que eles fazem? Fazem um batismo por procuração. Eu me batizo para que aquele que morreu seja salvo. É isso mesmo, né? Então esse é o batismo por procuração dos mormons. Eles não vão falar isso para vocês, né? Eles vão começar ali querendo ganhar vocês ali, depois que vocês vão ver de fato o que eles pensam, né? Também temos os adventistas, que creem em Jesus, mas vivem no Antigo Testamento, anulando a graça, guardam o sábado, seguem alguns costumes. Então a gente entende que se você crê em Jesus Cristo, você está no tempo da graça, amém, irmãos? O Antigo Testamento é importante, o Antigo Testamento tem a sua colaboração, o Antigo Testamento faz parte de todo o esboço bíblico, mas o que nós vivemos é a graça, certo? Eles também acreditam que Jesus é o arcanjo Miguel que contenda com o diabo, né, no livro de Judas, e eles acham que esse arcanjo que está contendendo com o diabo é o próprio Jesus. Eles também acreditam que em 1844 teve o juízo investigativo, ou seja, que em 1844, quando eles achavam que Jesus ia voltar e não voltou, depois eles fizeram uma releitura anos depois, e entenderam que não era de fato para Jesus voltar, mas ele saiu de um cenário e foi para o outro. Então nesse outro cenário ele está fazendo um juízo investigativo na terra, né? Então isso é uma heresia, isso não está na Bíblia em lugar nenhum, sem contar que eles adotam Ellen White como profetisa, né? Então essa turma aí já está toda errada. Não sei se algum de vocês tiveram experiência com o adventismo, mas quando você
é batizado, você tem que confessar que crê nos escritos de Ellen White para poder ser batizado. Isso não existe, isso nunca foi ensinado, em lugar nenhum do mundo tem isso, né? Nós temos que ser batizados em quê? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E pronto, é isso. Nada de Ellen White, nada de Paulo, nada de João, nada de Maria, não. Ninguém se mete nessa hora. O batismo é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Entendido aí? Amém? Então, esses grupos já estão no nosso meio há muito tempo, né? Então, só que eles não têm feito muitas feridas no nosso meio, né? O crescimento deles é ínfimo, é pequeno. Por exemplo, eu estava olhando o IBGE ontem, de 2010 a 2022, 12 anos, eu tenho alguns números aqui, 12 anos. Os Testemunhas de Jeová têm 1,5 milhão, cresceram 200 mil adeptos em 12 anos. Os Mormons têm 1,4 milhão, cresceram 250 mil adeptos. Os Adventistas têm 1,6 milhão e cresceram apenas 40 mil adeptos durante 12 anos. 12 anos trabalhando e esse número de crescimento muito pequeno. Então, por que acontece isso? Porque já é uma heresia bem batida, todo mundo conhece, né? Tudo que eu falei aqui vocês já estão acostumados, né? Então todo mundo já sabe, quando recebe aquela visita estranha, a gente já fica né? Olhando assim, não amigo, aqui não vai colar, né? Então, o crescimento deles de fato é muito pouco, tá? Então, o diabo vendo essa estratégia, que ela perdeu força, que essa estratégia ela não está mais funcionando, ele começa a renovar as ideias. Ele começa a criar novos planos e criar um grupo chamado desigrejado. E esse é o tema de hoje. Desigrejados, a heresia moderna. Desigrejados, eles não são 1,5 milhão, como os Testemunhas de Jeová. Eles não são 1,4 milhão como os Mormons, nem 1,6 milhão como os Adventistas. Hoje, o grupo desigrejado, de 2 anos para cá, já são mais de 15 milhões no Brasil. Essa sim é um veneno mortal no nosso meio. Essas outras que eu falei para você já está tudo batido. Até o próprio diabo já percebeu, não, tenho que mudar a estratégia. Agora eu vou criar um grupo chamado desigrejado. Quem são os desigrejados? Quem são? Os desigrejados são os ex da igreja, que agora se alimenta com os erros da igreja. É isso que eles fazem. Eles saem da igreja dizendo que a igreja não presta, que a igreja faliu, que todos os pastores não prestam, que todos os crentes da igreja não prestam, que os templos não prestam, nada presta, só ele presta. Essa é a ideia e o conceito dos desigrejados. Então ele entende como só ele presta, ele vai congregar na casa dele, não precisa de pastor, ele vai ser o seu próprio pastor, ele faz seu próprio batismo, ele toma sua própria ceia, ele tem a comunhão com ele mesmo. Então pronto, acabou-se. É assim que funciona. Então, esse grupo se alimenta de erros da igreja, anulando a sua utilidade. Eles têm uma agenda para dar fim à igreja. Essa é a agenda deles. De querer fechar as portas. Eles querem que todo mundo seja igual a eles, os desigrejados. Agora você deve me perguntar, sim pastor, mas aí os escândalos são verdadeiros no meio da igreja? Sim, são verdadeiros, isso eu não nego. Acontece. Se você entrar num canal de um desigrejado, todos os assuntos que ele botar ali são verdadeiros. De fato são. Acontece, né? Até dentro do nosso meio batista tem escândalos. Tem escândalos. Eu tô mais de um ano como vice-presidente da Ordem dos Pastores. Já disciplinamos pastor com amante 5 anos. Já disciplinamos pastor gay. Já disciplinamos pastor que usa drogas. Já disciplinamos um pastor que estava roubando a igreja. Tem escândalo no nosso meio batista. Isso não é uma realidade de fora. Isso é uma realidade em um contexto geral. Contexto geral. Então acontece. Aí você pergunta, como é que nós vamos defender em relação a isso? Como é que a gente se defende no meio de todos esses escândalos? Meus irmãos, a primeira coisa que você tem que entender é que a igreja, ela é dividida em 2 partes. Existe a igreja terrena, que somos nós aqui, amém? Todos nós aqui, igreja terrena. E existe a igreja que vai ser arrebatada.
eu creio que você não acredita que todos serão arrebatados. Quem dera, essa é a minha vontade. Mas isso não é a verdade. Eu queria que todos fossem arrebatados, todos. Mas há crentes do nosso meio que são impostores. Há crentes do nosso meio que não são convertidos. Há pastores do nosso meio que não nasceram de novo. Há missionários que, em vez de ser missionários de Deus, são missionários do inferno. No nosso meio existe. Então, o que está acontecendo é que essa igreja sincera, que está misturada com falsos, com impostores, com enganadores, estamos no mesmo grupo, no mesmo tempo. Só que quando Cristo voltar, Ele vai levar aqueles que guardaram as suas vestes em santidade, aqueles que mantiveram a sua fé e aqueles que não se apartaram da doutrina de Deus. Esses vão subir. Esses vão subir. Você vai subir com Deus, sim ou não? Amém? Amém? Todos nós. Quando Jesus vier, Ele vai arrebatar a igreja triunfante. Tem a igreja aqui da terra, militante, e tem a igreja triunfante, que vai com Ele. Tudo certo. E mais, não resolveu a questão dos escândalos. O próprio Jesus responde isso, Mateus 18, 7. Ele diz que não tem como evitar os escândalos, né? Mas ai daqueles que causam o quê? O escândalo. Ai daqueles. Ou seja, Jesus vai pegar eles. Não tem como evitar. Não tem como. Como é que eu vou evitar um escândalo? Não tem como. Acontece, está no nosso meio, né? Então, meus irmãos, o que eu quero dizer uma coisa para vocês. Que não é por causa desses problemas que nós iremos nos afastar da igreja. Isso não é justificativa para você andar em carreira solo, sozinho, aventurar e ir para fora. Isso não é motivo. Se, por exemplo, eu, pastor Felipe, se você me ver caindo espiritualmente, você não tem motivo para sair da igreja. Quem tem que sair da igreja sou eu. E vocês têm que permanecer. É assim que funciona. O irmão caiu, vou sair da igreja. Não, quem sai é o irmão. Você que está de pé fica. Quem está entendendo, diga amém. É assim que funciona. Você não tem motivos para sair da igreja. Meu irmão, se eu fosse sair da igreja por tudo que eu já vi no meio, meu amigo, eu não estava aqui. Eu não estava aqui. Eu não olho para as pessoas, eu olho para Cristo, para Deus. Eu entrei por causa dele e não vai ser os homens que vão me fazer sair. Quem está em pecado, quem caiu, que saia. Que seja tratado, curado, transformado, renovado. Mas eu vou permanecer aqui, porque foi aqui que eu conheci Jesus. E daqui eu não saio. Amém, irmãos? É assim que funciona. E a igreja continua. A igreja continua. A igreja anda. Por exemplo, se você for ver a PIB Flórida nos Estados Unidos, recentemente agora, Batista, o pastor foi pego em adultério com uma irmã da igreja. A igreja, como bom batista, fez a sessão, tirou o pastor de lá. O vice-presidente também era pastor, ele assume, e ele grava uma nota no Instagram, dizendo assim: bem, o pastor fulano de tal foi afastado por desvio de conduta cristã, eu estou assumindo o lugar a partir de hoje, e as atividades da igreja continuam normalmente. É assim que tem que ser. É assim. Quem não quer recuperação, quem não quer ser tratado, esse sai. Mas a igreja continua com as suas atividades normais. Amém, irmãos? É assim que funciona. Então, o que o desigrejado faz? Ele age de forma desonesta, porque ele generaliza tudo. Ele pega no mesmo saco santos e profanos, crentes e ímpios, e acusa todo mundo de pecado, de afastamento, de apostasia. Ou seja, ele mira no coelho e acerta a coelhada toda. É isso que eles fazem. Se um desigrejado entrar aqui, aquele bem militante, ele vai falar que nenhum de nós aqui somos crentes, só ele que é crente. Nós estamos aqui, né, fazendo parte de um lugar que Deus não está presente. Mas ele que está longe, Deus está presente com ele. Então essa é a estratégia perfeita de Satanás. Ele pega ex-membros frustrados como soldado para atacar a igreja. E por que heresia? Por que eu chamo de heresia moderna os desigrejados? Porque foi assim que João nos ensinou. 1 João, capítulo 2, versículo 19. Eles saíram de nós, mas não era o quê?
não eram de nós, não era dos nossos. Eles estavam conosco, mas não eram nossos. Os desigrejados estavam conosco. Um dia eles estavam aqui, sentados na cadeira igual vocês. E agora deram uma de aventureiro e começaram a atacar a igreja. Esses são os desigrejados. Então eu vou usar esse texto para trabalhar como os desigrejados atuam, baseado no texto que nós lemos de João. Antes de mais nada, eu quero dizer assim, eu não estou atacando pessoas, certo? Há desigrejados sinceros, que teve alguma experiência ruim, né? E estão ali porque foram mal orientados, ou porque não entenderam alguma coisa. Agora, eu estou falando do movimento desigrejado. Amém? Quem está entendendo? Amém? Quando eu falo de adventista, eu não falo de pessoas, eu falo do movimento adventista, do movimento dos mormons, do movimento do Testemunho de Jeová, mas não de pessoas. Não estou falando de pessoas. Há pessoas sinceras sendo enganadas no meio desse povo, que não deveria estar ali. Faltou orientação, faltou iluminação, e eles acabaram indo por esse caminho. Certo? Agora que você já entendeu essa pequena introdução de 20 minutos, agora eu vou pregar mais 50. Eu quero que você acompanhe comigo o versículo 7, a parte B, que diz assim: os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o quê? O enganador e o anticristo. Irmãos, qual é a doutrina dos desigrejados? Qual é? Bem, você sabe que João está falando de quem aqui? Quem está estudando conosco, qual é a heresia? Os gnósticos. Amém? É isso? Ele está falando deles, né? Quem são os gnósticos? Os gnósticos acreditavam em Cristo, como os apóstolos. Só que os gnósticos acreditavam que Jesus não veio em carne. Por que não veio em carne? Porque o espírito é bom e o corpo, a matéria, a carne é má. Então, na cabeça deles, dos gnósticos, era assim: se Jesus é o Filho de Deus e se Jesus é Deus, ele não pode vir em carne, porque a carne é má. Era isso que passava na cabeça deles. Só que aí tem um grande problema. Se Jesus não veio em carne, ele não pode morrer. Se ele veio só em espírito, como se fosse um fantasma, como é que ele vai morrer na cruz? Não tem sentido. E se ele não morreu na cruz, nem eu e nem você somos salvos. Viu o tamanho da heresia, o tamanho do problema que cria? Diante disso, eles se consideravam missionários cristãos. Eu acredito em Cristo, eu acredito na doutrina. Porém, João, os apóstolos, consideravam eles como impostores, como enganadores, como anticristos. O perigo da heresia, meus irmãos, é esse, é o cartão de visita. Esse é o primeiro contato que eles têm com a gente, é o cartão de visita. Olha, me receba na sua casa, eu sou crente, eu sou cristão, eu e você acreditamos no mesmo Deus. Bora sentar para tomar um café? Bora conversar um pouco? Não, eu não sou macumbeiro, nem feiticeiro, nem nada, eu sou crente. Bora bater um papo? É o cartão de visita. É assim que eles se aproximam. E quando você percebe, você começa a se desarmar. Por quê? Se ele é crente, eu também sou, então bora bater um papo. E é aí que eles entram. Temos que ter cuidado com isso. A tática dos gnósticos naquela época era o crachá de cristão. Não, os apóstolos são cristãos, nós também somos. Só temos uma pequena divergência, eu vou te explicar aqui qual é. E aí ele pegava o crente novo convertido, ou aquele que não entendia da doutrina. E é assim que os desigrejados atuam. Eu sou crente, eu sou cristão, eu acredito em Deus, eu acredito em Jesus. Só tem uma pequena diferença: eu não congrego. Então nós temos que ter cuidado com isso, porque esse crachá de cristão não pode ser dado uma abertura para abrir conversa. Eles usam também o argumento de que a igreja se corrompeu. Eles dizem que nós fazemos parte de uma bolha, de um sistema.
e que a gente não consegue se mover dentro desse sistema. A gente tem que dançar conforme a música, porque todos nós aqui estamos presos numa corda teológica, espiritual, e ninguém pode fazer nada, absolutamente nada. Não estou dizendo que não existem igrejas assim, de fato existem, mas como eu falei para vocês, não pode generalizar, não pode dizer que todas são assim, e eles dizem que todas são assim, todas se corromperam. Então, se a igreja se corrompeu, eu não acredito na igreja, eu não acredito nos cultos, eu não acredito nas denominações, eu não acredito em lugar nenhum, eu acredito apenas em Cristo. Aí agora você olha para os gnósticos com a mesma doutrina. Eu acredito em Cristo, mas não acredito que Ele veio em carne. Aí os desigrejados, eu acredito em Cristo, mas não acredito na igreja. É o mesmo argumento, é o mesmo golpe, querendo pegar a gente. O desigrejado usa a mesma tática de 2000 anos atrás. Acredita na doutrina pela metade. E João, quando olha esse grupo que acredita na doutrina pela metade, ele chama de impostor, mentiroso, enganador, anticristo. Quem acredita só numa parte da doutrina é impostor, é mentiroso, é anticristo, é enganador. Não há vida fora da igreja. Não há vida. Jesus é o cabeça e a igreja é o quê? É o corpo de Cristo. E nós somos o quê? Os membros. E todo membro fora do corpo apodrece. Experimente cortar um dedo. Vá no outro dia e veja como é que está lá. Todo membro fora do corpo apodrece. Quem está entendendo, diga amém. Essa é a doutrina dos desigrejados. Mas tem mais. No verso 8. Veja comigo. Versículo 8. Ele diz o seguinte: acautelai-vos para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo o quê? Galardão. Irmãos, agora qual é a intenção dos desigrejados? Eu falei agora da doutrina, o que eles pensam. Agora qual é a intenção deles? Essa turma não só pensa diferente, mas eles têm intenções malignas por trás. Se eles só pensassem diferente e ficassem na dele, tudo bem. Todo mundo tem o direito de pensar diferente. Agora eles têm uma intenção, não só um pensamento contra a igreja. Os gnósticos, eles faziam do mesmo jeito. Eles tinham intenções malignas por trás. Eles achavam que tinham um conhecimento superior, o gnosticismo. E para que você tivesse acesso a esse conhecimento superior, você tinha que abandonar aquilo que foi estabelecido. Esse era o acordo. Para você ter acesso a esse conhecimento que só nós temos, você tem que abandonar aquilo que você aprendeu. Então esse era o perigo. João estava falando assim: acautelai-vos, cuidado, para vocês não perderem aquilo que vocês ganharam. Tenham cuidado. Ou seja, tudo aquilo que você acumulou durante anos, tudo aquilo que você obteve dentro da igreja, todo o crescimento, todo o aprendizado, tudo que Deus entregou para você de sabedoria, de iluminação, de crescimento, de mudança, de transformação, tenham cuidado. Porque se vocês caírem nesse golpe, vocês vão perder tudo. Tudo. Perde isso num instante. Os hereges daquela época, eles oferecem para nós algo que não temos, mas na realidade querem tirar aquilo que nós possuímos. Eles dizem assim: olha, você não tem isso, mas por trás desse argumento ele quer tirar o que você tem. Na verdade, quando ele diz que você não tem, é porque você tem. E o argumento é tirar de fato aquilo que você tem. Essa é a intenção. É assim que eles trabalham. O argumento é: você não tem, mas a intenção é tirar o que você tem. O que o desigrejado oferece? Ele diz assim: nós somos livres, fora da bolha, do sistema. Mas na verdade, se você embarcar nisso daí, você vai adotar o liberalismo e não a liberdade. Olhe como são os desigrejados. Vivendo uma vida promíscua, totalmente
fora da doutrina, fora dos conselhos, fora daquilo que é certo. Você vê desigrejado, eu sou crente, mas usa maconha, fuma, bebe, vive uma vida devassa por aí, mas ele é crente, ele é da igreja de Jesus Cristo. Ele oferece liberdade, eu não estou debaixo de nenhum jugo, e acaba vivendo um liberalismo. Eles oferecem autonomia, faça do seu jeito. Ele está dizendo, você não precisa de pastor, você não precisa de liderança, você não precisa de igreja, você não precisa fazer isso ou aquilo, mas na verdade isso é uma rebeldia. Ele quer que você dê as costas para a igreja e vá viver o seu evangelho. Ele chama isso de autonomia, mas na verdade está te entregando rebeldia. O que eles oferecem mais? Uma nova experiência. Saia desse meio, saia desse negócio de evangélico, de crente, de culto, de estudo. Saia. E quando você vê, vai experimentar lá fora, esse sai, você está desviado. A nova experiência que eles querem que vocês tenham é o desvio. Experimente ser desigrejado 3 meses. Depois você volta e me explica como é que você está espiritualmente. Então, meus irmãos, essa turma é perigosa. Eles querem descredibilizar a igreja. Eles são o Tobias e o Sambalate de Neemias. Todo mundo querendo construir os muros e os dois botando dificuldade, atrapalhando a obra de Deus. Eu quero fazer uma pergunta para você. Quem era você antes de entrar aqui na igreja? Quem era? Meu irmão, foi aqui na igreja que você conheceu a Cristo. Foi aqui na igreja que você conheceu as doutrinas da graça. Foi aqui na igreja que você teve experiências com Deus. Foi aqui na igreja que você cresceu espiritualmente. Foi aqui na igreja que você foi liberto. Foi aqui na igreja que você foi sarado, curado. Foi aqui na igreja que você exerce os seus dons e talentos. Foi aqui na igreja que você mudou de vida. É aqui na igreja que você vai ser arrebatado. E esse movimento quer tirar tudo isso de você. Tudo. Tudo que você conquistou com o tempo, que João diz, tudo aquilo que nós temos realizado com esforço, cuidado para vocês não perderem, mas receber o completo galardão. Apocalipse 3, ele diz para a igreja, Jesus diz para a igreja de Filadélfia, cedo venho sem demora, conserva aquilo que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Cedo eu venho, cuidado, para que você não perca aquilo que você tem, para que ninguém tome a tua coroa. É o que os desigrejados fazem. Eu não tenho coroa, então venha para cá, para que você também não tenha. E fica nós dois sem coroa. Essa é a intenção deles. Versículo 9, aí na Bíblia de vocês, diz assim, que todo aquele ultrapassa a doutrina de Cristo, e nela não permanece, não tem Deus. Mas aquele que permanece na doutrina, esse tem tanto o quê? O Pai como o Filho. Versículo 9. O que é ultrapassar? Será que é melhor? Será que é uma doutrina mais excelente? Será que é uma doutrina maior? Não, não significa isso. Significa fora do estabelecido. Aquilo que você aprendeu, quem passar disso, não tem um pai e não tem um filho. Quem ultrapassar aquilo que foi ensinado, não tem nada. Os desigrejados oferecem um Jesus fora da igreja, ultrapassar a doutrina. Não tem isso em lugar nenhum. Um Jesus só o cabeça, sem corpo. E Apocalipse capítulo 1 diz que Jesus anda no meio o quê? Das igrejas. Ele está aqui nessa noite, andando no meio de nós. Eu vou fazer o que lá fora? Se Jesus está aqui entre nós, ele anda no meio dos castiçais. E os castiçais são as igrejas. Ou seja, a operação de Jesus Cristo é dentro e não fora. Ele está aqui e não lá. Terceira coisa, e eu encerro. Falei da doutrina dos desigrejados, a intenção deles, que é tirar aquilo que você tem. Agora eu vou falar da atuação dos desigrejados.
versículo 10 e versículo 11. Se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não o recebeis em casa, nem lhe deis boas-vindas, porquanto aquele que dá boas-vindas faz o quê? Cúmplice das suas obras más. Agora, como é que eles atuam? Falei da doutrina, eles creem em Cristo, mas não creem na igreja. Heresia. Qual é a intenção? É de tirar da igreja, tirar dos benefícios que você conquistou até hoje e viver uma vida libertina, liberal e longe de Deus, tentando buscar um Jesus lá fora que não existe. Agora, como é que eles atuam? Como é que eles atuam? E, irmão, preste muita atenção nesses próximos 10 minutos, porque a atuação deles também é importante. Porque às vezes você está consumindo conteúdo dos desigrejados e não percebe. Não percebe. O contexto aqui tem a ver com hospitalidade aos pregadores itinerantes. Quando você vê em Romanos 12, 13, Paulo aconselhando a igreja a praticar a hospitalidade. Ou seja, era uma cultura da igreja. Naquela época ninguém dormia fora. Se aquele que estava viajando para pregar, se algum cristão visse, botava para dentro, não dormia fora não. Então eles tinham esse costume de praticar a hospitalidade. Por exemplo, Paulo foi hospedado por Lídia em Filipos, Atos 16. Jasson hospedou Paulo em Tessalônica, Atos 17. Paulo foi hospedado por Gaio em Corinto, Romanos 16. Paulo foi hospedado por Filipe em Cesareia, Atos 21. Então tinha um costume dentro da igreja de você ter hospitalidade com os pregadores, com os missionários, com os apóstolos, com todo crente, com todo cristão. Só que quando João fala de hospitalidade para os falsos crentes, ele diz assim: esses não o quê? Não recebais. Não recebais. Nem na igreja, nem em casa. E vou dizer mais: não dê nem boas-vindas. Nem boas-vindas. Esses não podem ter acesso à sua casa. Porque se você dá boas-vindas, João está falando, você se torna cúmplice das suas obras más. O que é isso? Quando você deixa entrar na sua casa, e ele senta à sua mesa, e você começa a dialogar com ele um monte de heresia, agora tem um enganador, e do outro lado tem um quê? Um cúmplice, um enganado. Então, nós não abrimos a porta da nossa casa para heresia. Nós não devemos. Eu me lembro um irmão pregando isso lá em Salinas, né? O vice-moderador lá da igreja. Aí ele pregando assim, esse texto e tal, falando que não recebais em casa, nem o saudeis. Ele pregando, né? E uma vez veio um testemunha de Jeová, tentou entrar em casa. E quando ele começou a pregar, eu já puxei o cinto, eu vou te dar uma cintada. Sai daqui, rapaz. Claro que você não vai adotar a violência. Não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo para você não o quê? Não receber. Meu amigo, muito obrigado. Passe diante e Deus lhe abençoe. E fecha a porta. Não é para dar cintada em ninguém. Não é para fazer isso. Você não foi chamado para isso. Não é o que o texto diz. Só que o desigrejado, o detalhe disso tudo, ele é um herege moderno, meu irmão. Ele não bate na porta da sua casa. O desigrejado não bate na porta da sua casa. Eles atuam na maior rede de comunicação do mundo. Onde é? Na internet, meu amigo. Na internet. Ele entra na sua casa sem bater na porta. E você não percebe. Eles influenciam pelo celular, pelo computador, pelos rios de Instagram, de Facebook, os vídeos curtos, aqueles vídeos que são virais. É por ali que eles, entre aspas, evangelizam. E é por isso esse crescimento acelerado. Em 2 anos, 15 milhões de desigrejados, meu irmão. Nem o Testemunho de Jeová, nem os Adventistas, nem os mormons, que tem quase 200 anos de religião, tem esse número. E o desigrejado que nasceu um dia desse, de 5 anos para cá, já tem 15 milhões. É porque é pela internet que eles entram. É pela internet. Ou seja, enquanto o Testemunho de Jeová passa a tarde toda batendo em 15 casas, ele perde a tarde toda para bater em 15 casas.
O desigrejado faz um vídeo de 5 minutos e alcança milhares e até milhões de pessoas. Cuidado, muito cuidado com isso. Uma vez um irmão chegou, na verdade, uma irmã chegou comigo dizendo que o marido, ele falou que não ia mais devolver o dízimo, porque ele viu na internet que o dízimo era do Antigo Testamento, que isso e aquilo, e era uma ovelha minha lá da igreja. Chamei ele lá para casa, perguntei o que ele tinha na cabeça, o que foi que aconteceu com ele, porque olha aqui, pastor, eu vi esse vídeo aqui, e aí eu tive que desfazer tudo que estava no vídeo, tudo, e ele falou, é verdade mesmo. Pois é, você não pensou, não dê margem para esse conteúdo. Um outro irmão me procurou, dizendo que viu na internet que ele podia se divorciar quantas vezes fosse necessário e poderia casar quantas vezes ele quisesse, porque ele viu aonde? Na internet. E aí quando ele me mostra o conteúdo, porque eu sempre peço, mande para mim, porque eu não fico só nos argumentos não, mande para mim que eu vou avaliar e vou lhe devolver. Quando eu vejo, o desigrejado estava no 3º casamento. Aí é bom demais. Essa é a vida deles. Pregam uma liberdade, mas na verdade é uma libertinagem. E eles querem fazer você assim, do mesmo jeito. Então essa turma, vou usar o mesmo argumento de João, não os recebeis na sua casa. Cortem esse tipo de conteúdo. Cortem, que vocês vão cair na sedução da serpente, a não ser que você esteja edificado, cheio de Deus, baseado na palavra, respaldado na palavra. Aí sim, você vai conseguir se desviar dessas setas mortais. Agora, por que tem que cortar essa turma? Porque todo pregador, meu irmão, sem público morre de fome. Quando a igreja entender que não tem que estar dando audiência para esse tipo de conteúdo, para esse tipo de engajamento, eles vão sumir do mapa. Vão sumir. Como subiu do mapa o gnosticismo, como subiu do mapa o arianismo, como subiu do mapa o docetismo, como subiu do mapa o pelagianismo, e o cristianismo está de pé até hoje para a glória de Deus. Todas as heresias do 1º século sumiram, você não vê um pó hoje disso. Mas o cristianismo está de pé, a igreja está de pé, nós estamos de pé. Esse movimento que está igual um foguete, se você parar de dar audiência, eles vão sumir do mapa, vão sumir. Que eles voltem para a casa do Pai, se arrependam dos seus pecados e voltem para o lugar que nunca deveria ter saído, que era a igreja de Jesus Cristo. E por fim, meus irmãos, o desigrejado, o desigrejismo, ou qualquer nome que você possa dar, é um movimento rebelde e satânico. Eles cospem no prato que comeram. Eles foram salvos na igreja, tiveram benefícios na igreja, cresceram na igreja, aprenderam na igreja, para depois negar dizendo que são superiores. Depois que eles aproveitaram tudo que a igreja podia dar, agora eles olham para cima, não, eu sou superior e vou embora e vocês não prestam. Essa estratégia não poderia vir de outro lugar, a não ser do escritório central do inferno. Pegar ex-membros de igreja para atacar a própria igreja. É esse movimento, combinado com o liberalismo teológico, que evaporou o cristianismo na Europa. Você vai olhar a Europa, as igrejas estão vazias. Você entra na maior igreja da Inglaterra, tem um bar lá dentro, porque não tem mais membros para congregar. É esse movimento aqui. Você vai na igreja de Genebra, na Suíça, onde foi um dos berços do protestantismo, da teologia reformada, do estudo mais avançado. As igrejas estão agora virando boates, bares, teatros, porque não tem mais ninguém para congregar. Beberam dessas fontes mortais do liberalismo e dos desigrejados. Meu irmão,
da mesma forma que o colégio apostólico combateu heresias, que a igreja primitiva combateu heresias, que a patrística combateu as heresias do passado, nós, a igreja de hoje, tem que combater as heresias modernas. Temos que combater este grupo, este movimento, para que nós possamos permanecer de pé e essas heresias, de uma vez por todas, sumir do mapa. Porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Amém, irmãos? Amém. Tudo isso passa, toda essa moda passa, mas a igreja de Cristo fica de pé, para a glória de Deus. Fique de pé e vamos orar.